Entendendo a Bíblia em boa companhia e o sinal da santificação. Que sinal é esse? Por acaso existe um sinal daquele que é santo, daquele que está em processo de santificação, daquele que é separado, destinado por Deus a uma vida segregada para Ele? Porque santificação indica um processo de ser santo, de ser separado para Deus. Existe um sinal, como se opera esse sinal? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra para aprendermos e colocarmos em prática os Teus ensinamentos. Abençoa-nos fazendo de todos nós os Teus santos, aqueles que o Senhor escolheu para levar ao mundo uma mensagem preciosa da Tua maravilhosa luz. Guarda-nos do mal, abençoa os que estão participando e ouvindo esse programa em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vemos em Êxodo, capítulo 25 e seguintes, as orientações que Deus deu para a construção do seu tabernáculo. Nós vemos que a lição, sinal de santificação, nos reclama a leitura de Êxodo, capítulo 31, verso 13. Certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Implícito de que o sábado é um sinal de santificação. O sábado foi feito por causa do homem, diz a palavra de Deus. E assim como o Êxodo, capítulo 25, trata das oferendas para o testamento, das recomendações de como deveria ser feito o tabernáculo, o candelabro, as peças, os relicários que pertenciam ao templo, também na criação, durante os 6 dias, Deus preparou o mundo e viu que tudo era bom, até que ele fez o homem e então viu que tudo era muito bom. Agora, no Êxodo capítulo 25 e seguintes, o templo vai ficando aprimorado, bom, mas chega ao seu ápice quando nós estamos em Êxodo capítulo 31, versos 12 a 17. Aqui Deus revela o objetivo desse sinal que é colocado entre ele e o seu povo de geração em geração perpetuamente. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Como é que Deus pode operar a santificação? Isso demanda tempo, é o processo de uma vida. Nós somos justificados dos pecados por Cristo Jesus. Mas é pela obediência aos mandamentos que somos santificados. É um processo de tornar o homem novamente a imagem e semelhança de Deus, como havia sido feito no paraíso, lá no Jardim do Éden. Agora Deus devolve a sua imagem e semelhança ao pecador, cobrindo-o da sua justiça e fazendo com que ele agora reflita a sua luz para o mundo. Guardem os sábados, pois para vocês é santo. Aquele que profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia do descanso consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Primeiro Deus fala, comunica, e agora que surge a escrita, o povo recebe por escrito em tábuas de pedra os termos do que Deus chama de aliança. Ele fala de ordenanças, mas antes ele está reclamando aliança, um pacto de vontades. Sejam o meu povo, santifiquem-se. Para isso Deus usa um em cada 6 dias, o sábado, para estar conosco. Porque diz a Bíblia que na viração do dia Deus visitava o Jardim do Éden, falava com Adão, falava com Eva, visitava o paraíso, congraçava com eles, mas no 7º dia passava o dia com eles, porque foi quando ele festejou a criação, como diz a palavra de Deus, ele festejou passando o sábado com o homem. Para quê? Para que o homem soubesse do seu Criador, tivesse ali um verdadeiro crescimento
na convivência, porque sem convivência não é possível nos assemelharmos, nos afeiçoarmos. Deus providenciou um dia para que o homem se relacione em santidade com ele, para que pudesse então antecipar bênçãos celestes já aqui na terra, restaurando o homem antes mesmo de restaurar a própria terra. Êxodo capítulo 25, verso 1. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração. E assim ele segue dizendo de como era construído o templo, as ofertas, as oferendas, tudo aquilo que o homem podia fazer para aproximar-se dentro do tabernáculo. Bom, Êxodo 31, verso 11. E o óleo para as unções e incenso aromático para o lugar santo, tudo deve ser feito exatamente como lhes ordenei. Então, parte por parte do santuário de Deus, que era o lugar onde o homem se santificaria, teria comunhão com Deus, tudo era perfeitamente, milimetricamente determinado por Deus. O óleo, representando aqui a presença de Deus através do Espírito Santo, vai colocando então o homem em plena comunhão com Deus. Bem, no capítulo 16, versos 23 a 28, nós lemos que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou, amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho, porque Deus tinha dado o maná. Homens gananciosos todos os dias recolhiam maná e, contra a ordem de Deus, quiseram acumular, mas Deus não permitiu. Quem acumulou contra a ordem de Deus, apodreceu, fedia e criava bichos, de forma que a denúncia sobre aquele incrédulo era de todo percebida pelos vizinhos. O cheiro, os bichos, as larvas estavam ali contaminando o lar daquela pessoa e os vizinhos percebiam um mau cheiro. Mas quando foi na sexta-feira, Deus deu profusão, deu porção dobrada e não apodreceu nem cheirou mal. É um milagre que se justifica diante da promessa de que o alimento nosso é garantido no sábado. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descanse no Senhor. Ele vai providenciar, ele vai trazer os regalos à sua alma. Então nós vemos aqui em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus do seu pai e sirva de todo o coração, espontaneamente, pois o Senhor sonda o coração e conhece a motivação dos pensamentos. Se você buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Porque quando nós estamos nos afastando de Deus, ele tristemente respeita o nosso livre-arbítrio e a pessoa é entregue a Satanás, porque escolheu os caminhos de Satanás, o sofrimento, as consequências. Mas quando se lembra do Senhor, lembra-te do dia do sábado, nesse dia ele tem comunhão, tornando impossível a esse ser se distrair durante os 6 dias com o resto do mundo. Porque a maravilha de estar na presença de Deus no sábado nos santifica durante toda a semana. Nós estamos então purificados, santificados no exercício da plena comunhão com Deus. Bem, vamos ver o que nos diz Isaías capítulo 11, verso 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. É o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, quem comunica essas coisas. Quando você tem tempo para que o Espírito Santo possa comungar contigo, possa conviver contigo, possa fazer com que você seja santificado. Os sinais da santificação precisam de um tempo com o Santo, precisam de um crescimento espiritual, e esse tempo já foi demarcado anteriormente. Isaías 43, verso 10. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, o meu servo, a quem escolhi para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu sou o mesmo, sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Bem, ao compreendermos essa mensagem poderosa de que Deus é o nosso Salvador e que não há esperança fora dele, nós precisamos entender, compreender, viver nos braços desse Criador, desse restaurador. Ele não apenas nos criou, ele cuida da nossa santificação, da nossa restauração e de refazer a imagem e semelhança dele. Salmos, capítulo 9, verso 10.
Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Então buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o seu coração. É a palavra de Deus dizendo: busca o Senhor que se pode achar. E quando nós podemos buscar a Deus? Cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente, Ele está entre nós. Mas Ele festeja no momento apropriado, no momento dedicado. Jeremias capítulo 10, verso 25. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam teu nome, pois eles devoraram Jacó, devoraram completamente, destruíram a sua terra. A reclamação do povo, a reclamação da proteção, vinha justamente da convivência. Levíticos capítulo 20, versos 8. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Santifica, tornar semelhante a santo, um processo pelo qual Deus retoma o ser criado no paraíso. Aquele homem, Adão, aquela mulher, Eva, que se viram nus após o pecado, destituídos da glória de Deus, fizeram folhas para si, mas as folhas não cobriam a sua nudez. Preciso então que o próprio Jesus fizesse do couro de uma ovelha, que simbolizava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o couro de Jesus que foi crucificado na cruz, viesse e fizesse roupas novas. Justiça imputada. Não foi pelos mandamentos que fomos justificados. Antes, os mandamentos nos condenam e nos levam diretamente aquele que pode nos consolar, nos purificar, fazer as vestes. Adão, onde estás? Disse ele logo depois do pecado. Passeando por sobre o jardim, na viração do dia, no horário da brisa, no lugar onde ele costumava marcar o encontro com Adão, Adão estava escondido entre as folhagens. Adão, onde estás? E lá aparece Adão vestido de folhas de figueira, com a nudez totalmente. Quem te contou que estava nu? Se não foi o próprio diabo que coloca na sua cabeça, na minha cabeça, que nós não temos mais a glória de Deus. Mas Jesus diz: onde estás? E agora que nos localiza, ele nos veste com a sua própria veste, como na parábola do filho pródigo. Ele coloca o seu manto de pai sobre o filho, coloca o seu anel de justiça, o seu símbolo, o símbolo de santificação no nosso dedo, não para que nós possamos viver de novo lá com os porcos, como veio o filho pródigo dos porcos, dando alfarrobas aos porcos e comendo da mesma alfarroba. A alfarrobeira alimentava os pobres e os porcos. Veio então esse filho pródigo, arrependido: faz de mim um servo teu. E ele é santificado por Deus. Ele recebe sandálias nos pés, o anel e um manto de justiça. E agora os céus festejam a santificação minha, sua. Eu que sou um grande pecador, não me vejo mais nu diante do mundo, mas a justiça que é imputada, a justiça de Jesus, agora me santifica. Não volte para lá, para a manada de porcos. Fique junto ao Pai. Agora o arrependimento operou a santificação. A guarda dos mandamentos é o que nos protege contra voltar ao mundo do pecado, ao Egito do pecado, a toda a escravidão que isso traz. O filho pródigo foi salvo não para voltar aos porcos, não para voltar ao mundo de pecado, não para pegar de novo das bênçãos da riqueza do pai e dissipar entre festas e prostitutas e toda sorte de perversidade entre falsos amigos. Agora ele estava de novo com o pai. Que Deus te abençoe. Você está assistindo Entendendo a Bíblia em Boa Companhia todos os dias com você. Nós compartilhamos a palavra de Deus para você curtir, compartilhar, clicar no sininho para seguir a nossa programação e assistir também os 5 minutos Vê Entende, que vai ao ar um pouquinho antes com o resumo dessa programação. Todos os dias, que Deus nos abençoe e que você curta e compartilhe com teu irmão uma mensagem de fé e esperança que vem pela palavra de Deus, entendendo a Bíblia em boa companhia.